Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, de novo, está havendo aí um esforço para o Congresso legalizar não somente o aborto, mas o aborto e a eutanásia, tudo junto, tá certo? Esse pessoal não desiste. É importante ver que isso aí é um esforço mundial, uniforme em todo o planeta, que não é coincidência, não são coisas que acontecimentos isolados, tá certo? Mas é um plano mundial que vem desses círculos globalistas para implantar em todo o planeta uma concepção zoológica do ser humano e da sociedade. Eu não sei, eu não chego a entender, vamos dizer, o amor que essas pessoas têm por isso, como é importante para eles o aborto, a eutanásia, e logo em seguida vai haver, né, aqui o aborto pós-parto, né? Já estão falando nisso. Tem aqui um cidadão, um acadêmico aqui, hein? Saiu no Journal of Medical Ethics. Veja, isso aí é ética agora, né? Dizendo o seguinte, dizendo que o aborto é igualzinho, não há diferença de você abortar um bebê e você matá-lo depois de nascido. A gente vê isso, a gente pensa que isso é um argumento contra o aborto. Não, é a favor do infanticídio. Ele está dizendo isso para dizer, olha, já que vocês abortam, também pode matar a criança depois que nasceu, né? Eu, por exemplo, eu suponho que o autor disso já tenha nascido. Portanto, se eu chego lá e dou um tiro no desgraçado, não faz diferença nenhuma. Se pode matar um bebê, por que não pode matar um menino um pouco mais crescidinho, né? Um adolescente, um jovem, um homem maduro ou um ancião? O sujeito pode abortar o sujeito, por exemplo, aos 93 anos de idade. Que diferença vai fazer? Não é isso? Agora, o argumento dos caras é o seguinte: o feto, quando está na barriga da mãe, ele ainda não é um ser humano, ele é apenas uma coisa. E depois que ele nascer, ele também não é um ser humano, porque o ser humano não é ser humano por natureza, porque ele nasceu assim. Não, ele é ser humano porque a sociedade lhe conferiu, né, o estatuto de ser humano. Ou seja, um monte de não seres humanos reunidos confere a humanidade, né, ao recém-nascido. Porque é o tal negócio, se o ser humano não é humano por natureza, quem foi que o tornou humano? Só tem duas explicações. Primeiro, foi Deus, né, como está na Bíblia, que fez o homem de barro e soprou o seu espírito, né? Ou então só pode ter sido os deuses astronautas. Porque o ser humano, um ser que não é humano, tornar-se humano por conta própria, eu digo, isso é impossível, né? Você pode acreditar na teoria da evolução quanto você queira, mas você pode procurar em Charles Darwin e ver assim, não, os macacos evoluíram porque eles queriam evoluir, foi uma livre decisão, né? Os macacos leram Darwin e decidiram, então, evoluir. A teoria de que a sociedade é que confere o estatuto humano ao ser humano implica isso, né? Quer dizer, a evolução é fruto de uma decisão livre do macaco. Ele não era humano, daí ele falou, raio, isso aqui é uma boa ideia, vou ser humano. Tá certo? E então ele vira um ser humano e depois ele confere o estatuto honorário de ser humano ao bebê, ao macaquinho recém-nascido, né? Agora, isso sai numa revista de ética médica. Puta vida! Agora, isso aí vem daquela mente brilhante que é o professor Peter Singer, né? Aquele que acha que as galinhas têm direitos humanos. É isso. Você, por exemplo, você comer uma galinha, comer um frango, é uma coisa inteiramente inumana, é um holocausto. Né? Esse pessoal matando, comendo galinha, né? Porco, vaca, é uma coisa horrorosa, totalmente inumano. Agora, o feto pode matar, e até o bebê pequeno também pode matar. E o bebê um pouco mais grandinho também pode. O que não pode é tocar nas galinhas, tá entendendo? Né? E esse pessoal que está andando na rua e pisa na formiga, meu Deus do céu. Não é isso? Então, isso aí é um morticínio generalizado, isso é um genocídio. Então, isso aí já passou do limite do grotesco. Não é isso? Agora, estas concepções todas, elas estão sendo implantadas no mundo à força. E tem muito dinheiro por trás disso, e tem governos inteiros empenhados nisso. Então, isso não é para brincar. Não são coisas que estão acontecendo. Quem quer que não perceba que esta concepção
né, animalesca da civilização foi elaborada ao longo de muitas décadas. Tá certo? Isso aí desde o tempo do Cecil Rhodes, o homem que fundou a Rodésia, que era um bilionário que se achava o reformador do mundo. Tá certo? Ele juntou lá meia dúzia de intelectuais na Inglaterra para planejar uma nova civilização global. E daí a coisa foi indo, com o tempo eles foram contratando mais intelectuais, né? Gente tipo Peter Singer, né? Para criar do nada uma nova civilização inteiramente baseada assim, em biologia, física, química, etc, etc, e daí deduzir, né, a civilização inteira. Porque são pessoas que acham realmente que sabem tudo. E isso está sendo implantado no mundo sistematicamente. São grandes fundações, são mega empresas multinacionais, são governos, são partidos políticos, são ONGs bilionárias espalhadas por todo quanto é lado, tá certo? E eles não param, você vê que é o dia inteiro. E é evidente que a destruição completa do cristianismo, a proibição completa do cristianismo está no programa, meu filho. Aquilo que Lenin não conseguiu fazer na Rússia na base da porrada, os caras vão conseguir fazer na base da propaganda. Né? Então, e sobretudo, o truque aí não é fazer propaganda contra o cristianismo em si. Não. É fazer propaganda contra certas condutas que, uma vez proibidas, tornam o cristianismo inviável. Por exemplo, o que fizeram aqui, de você tornar todas as organizações de caridade obrigadas, né, a fornecer camisinhas e financiar programas abortivos. Quer dizer, se você é obrigado por lei a agir contra a sua religião, o que acontece? Aquela religião, por mais que você seja apegado a ela, ela vai perder vitalidade na sua mente. Você vai se esquecer daquilo. Você vai criar uma situação, vamos dizer, de conduta contraditória, de estimulação contraditória. Quer dizer, por um lado você tem a sua fé religiosa, né? A igreja mandando você fazer uma coisa, o governo mandando fazer outra. Então, esse conflito de autoridade vai criar em você aquele negócio que chama estimulação paradoxal. Quer dizer, submetido à estimulação paradoxal, o cérebro cede à pressão e qual é o resultado? O resultado é a credulidade mais abissal que você possa imaginar. Quer dizer, o sujeito começa a acreditar em tudo, fica um bocó de mola, um bobão, e daí tudo que a autoridade disser, você sim senhor, sim senhor, sim senhor. Quer dizer, é a redução da humanidade, a redução sistemática, consciente e deliberada da humanidade a um estado de estupidez subcanina. Hein? Galinácea, na verdade. Subgalinácea, porque as galinhas pelo menos têm direitos humanos, e você não vai ter nenhum. Quer dizer, isso não é para brincar. Agora, no meio disso, é isso. O pessoal da direita, os ditos conservadores, liberais, etc., etc., ficam com os debates mais estapafúrdios do mundo, discutindo assim, né, temos que inventar uma constituição nova para o Brasil, né, qual seria a sociedade melhor, né, quer dizer, é uma punhetologia política que é um negócio alucinante. Quando, na verdade, só tem que discutir uma coisa: como é que nós vamos tirar esses filhos das putas de cima de nós? Como é que nós vamos quebrar o poder deles? Hein? Não é como é que nós vamos conviver direitinho com eles. Não é como é que nós vamos ganhar a próxima eleição. Não. Eu estou dizendo, este movimento todo, ele resulta da implantação mundial da mentalidade revolucionária. Eu vou repetir o que é a mentalidade revolucionária. Revolução significa você ter um projeto de futuro para toda a sociedade a ser implantado mediante a concentração de poder. Então, veja, esta definição se aplica a todas as revoluções que já aconteceram, com exceção da Revolução Americana, que não foi uma revolução nesse sentido, foi apenas uma guerra de independência. Mas isso se aplica à Revolução Francesa, à Revolução Chinesa, à Revolução Espanhola, à Revolução Cubana, foi sempre isso. E nesse sentido, se você entendeu este conceito, que está explicado num monte de artigo que eu publiquei, e mais na transcrição de aula que está lá no Seminário de Filosofia e também no Inter-American Institute, se você entendeu esse conceito, você perceberá claramente que esses projetos globalistas são o maior projeto revolucionário da história humana. Porque é para implantar exatamente isso, quer dizer, uma
nova organização da sociedade a ser implantada no futuro, está criando um projeto de futuro a ser implantado através da concentração de poder que já está sendo implantada e exercida. Então, esses banqueiros, esses tecnocratas, essa gente toda, eles são os maiores revolucionários da história humana. Robespierre, perto deles, era um cara modesto, tá certo? Lenin era apenas um aprendiz. Você lê lá no livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é um sujeito favorável a esse projeto, ele não fala contra o projeto, né? Mas, quando você vai ver, fala, olha, os caras querem, no mínimo, mandarem tudo, planejar tudo, tá certo? E criar uma sociedade no qual tudo esteja regulamentado até a conduta pessoal. Vocês viram, esta mesma turma promoveu na França a promulgação de uma lei que pune você por declarações feitas em privado. Por exemplo, você faz uma declaração anti-gay, né? Você diz assim, olha, homossexualismo é pecado. Você sussurra isso no ouvido da sua mulher, né? E alguém ali, um parente que não gosta de você, ouve. Vai lá e conta para o governo e você vai para a cadeia. Ou seja, a ideia do Big Brother já está aí, gente. Não é ficção mais, a coisa já está acontecendo. Enquanto isso, aparecem jumentos como esse seu Joel Pinheiro, da revista Dicta, para dizer assim, não, você discutir questões morais é besteira, nós temos que discutir questões políticas. Eu discuto, você já avisou o outro time? Porque faz um século que não só os comunistas, mas também os globalistas, só trabalham na esfera da revolução cultural, da mudança dos princípios morais, que é a substância da vida social, da qual a política decorre quase que automaticamente. Se você domina os princípios morais que governam a sociedade, você sabe quais são as opções que a sociedade vai fazer. Você sabe o que todo mundo vai escolher. Então, quem domina a moral, aqui seu Joel Pinheiro, vai estudar, vagabundo. Quem domina a moralidade da sociedade, domina a política. Então você não quer que os conservadores discutam. Ele acha que conservadores discutir moral e religião é perda de tempo. Então vai avisar os comunistas disso. Esse sujeito nunca leu um livro da escola de Frankfurt, nunca leu um livro de Antônio Gramsci, não está sabendo de nada o que acontece e vem cagar regra. É por causa... é isso que astravanca o progresso, gente. Você está entendendo? Por que vai dar ouvido a um menino de 12 anos que não sabe nada? Diz que o pai dele é um filósofo, economista, liberal, não sei, não tenho certeza. Então ele cresceu ouvindo propaganda liberal, né? E tem todos aqueles preconceitos que na verdade nasceram da Revolução Francesa e que são eles mesmos instrumentos da implantação do esquema revolucionário no mundo, só que ele não sabe, tá certo? Então aí começa a cagar regra com base na sua pura preferência subjetiva. E as pessoas perguntam o que eu acho disso. Isso não pode, eu não acho nada, eu não tenho nenhuma opinião a respeito das opiniões do seu João Pinheiro. Não são opiniões, elas só podem ser analisadas como sintomas, vamos dizer, do fracasso educacional do seu Pinheiro, que não é culpa dele, por quê? Porque é um fenômeno nacional.